Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre os pilares no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ajudo você a conviver melhor com o diabetes, a ter um ótimo tratamento do diabetes. Eu sei bem quais são os seus desafios, afinal eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. E na live D20 de hoje eu vou falar um pouquinho, né? A gente vai conversar um pouquinho a respeito dos desafios que a gente normalmente tem para controlar o diabetes. Infelizmente, eu tenho tido contato com várias pessoas e muitas vezes a pessoa fala assim: ah, senhor, eu já meio que tô meio desistindo, porque é muita coisa para eu fazer. E realmente é uma coisa assim que chega uma hora que, sabe, vou levando daquele jeito. E a gente sabe o risco que existe para nossa saúde de tratar o diabetes de qualquer maneira, né? De primeiro momento você não vai ter assim grandes desconfortos, talvez você sinta um pouco mais cansado, sinta a perna um pouco mais inchada, se sinta um pouco mais indisposto, vai fazer um pouco mais xixi, sentir um pouco mais de sede, mas a curto prazo a gente não tem grandes problemas. Os problemas estão depois, geralmente, de anos fazendo isso, né? Aí começa a complicar a parte microvascular, começa a dar problema na vista, a retinopatia diabética, começa a dar problema na parte renal, né? A doença renal crônica no diabetes. Então, são situações que elas vão aparecendo ao longo do tempo. E a gente precisa, de alguma maneira, controlar. Agora, se a gente parar para pensar, falar assim, poxa, controlar o diabetes é fácil, ou ter um ótimo tratamento do diabetes é fácil. Quando eu falo de controlar o diabetes, ou ter um ótimo tratamento, eu estou falando da gente seguir as referências. A referência qual é? Para você ter uma boa saúde em relação a conviver com diabetes, né? A essa situação. É você ter aí a sua hemoglobina glicada menor que 7%. Esse é o primeiro passo. Só que a hemoglobina, ela não é um teste, um exame que mostra quantas vezes você ficou fazendo hipoglicemia ou hiperglicemia. Então, às vezes, a pessoa pode ter até a hemoglobina glicada ali 6.9, 7.2, 7.3, e de repente, uma hora está com 300 e pouco de glicemia, daqui a pouco está com 50. Então, quer dizer, a qualidade de vida, ela é horrível. Essa é a realidade que a gente tem. Mesmo tendo uma hemoglobina glicada, que teoricamente o médico vai olhar e falar: nossa, tá controlado, tá bom. Não, não tá bom. Quem vive com isso todos os dias sabe que não tá bom. E chega uma hora que às vezes até a gente acaba ficando meio de saco cheio mesmo, isso é verdade. Só que, então, a hemoglobina glicada, ela não é importante? Sem dúvida alguma ela é, tanto é que ela é o padrão ouro para o tratamento de diabetes. Só que, além da hemoglobina glicada abaixo de 7%, a gente precisa ter o maior tempo a nossa glicemia no alvo. Glicemia no alvo é ter um valor de glicemia que não ultrapasse 180 mg por decilitro. E que você também não fique fazendo muita hipoglicemia, quer dizer, glicemias ali abaixo de 70. Ou muitas vezes com diabetes tipo 1 é muito frequente, né? Errar lá na dosagem de insulina, depois fazer glicemias aí de 40 e alguma coisa, 50 e alguma coisa, vai se sentir muito mal, porque é realmente um quadro de hipoglicemia bastante grave. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Né? Afinal, foi o que eu coloquei aí no título da live de hoje, quer dizer, para ter aí quer ter um ótimo controle do diabetes? Então, faça isso. Que a gente precisa começar a aprender. Quando a gente olha tudo que precisa fazer para controlar o diabetes, medir glicemia, ajustar a dosagem de medicamento, ajustar as dosagens das insulinas, ajustar a alimentação, né? Então são muita coisa, o exercício, quando você vai fazer exercício, que horas que você vai fazer exercício, como é que vai ser feito. Então são situações que, se a gente pensar assim, no total, é um volume grande de coisas. Agora é o seguinte, a gente não precisa olhar de uma maneira onde, nossa, tem muita coisa, isso vai realmente te trazer uma carga muito grande de responsabilidade e a probabilidade de você desistir é realmente enorme. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo a respeito dessa questão de mudança de hábitos, né, no nosso dia, não tinha nada a ver com diabetes, mas era mudança de comportamento, alguma coisa que você queira fazer, eu quero mudar aqui, quero mudar ali, e trouxe um dado importante, quer dizer, a maior parte das pessoas que falam, eu vou mudar, eu vou fazer uma coisa diferente, independente do diabetes, vou acordar mais cedo. Coisas simples que você queira fazer no seu dia a dia. Você, muitas vezes, dessas pessoas, mais de 90% para de fazer, começa a fazer e para. Isso quer dizer o quê? Que de 10 pessoas que começam, 9 vão parar.
E muitas vezes o que acontece com a gente? A gente precisa ser flexível. Flexível em que situação? Primeiro, você teve diagnose de diabetes. Eu tenho diabetes. Nossa, que coisa horrível. A gente sabe o quão ruim é isso. Para as crianças que têm diagnóstico de diabetes tipo 1, os pais, as mães principalmente ficam desesperadas. A gente até entende esse primeiro momento, porque é tanta informação chegando. Mas vamos entender o seguinte. Um passo de cada vez. Um degrau por dia. Eu acho que isso é o mais importante de primeiro momento. A gente tem que entender que não adianta falar, nossa, mas é muita coisa para eu fazer. Para você que não faz nada, é muita coisa para fazer. Agora, se você começar, o que eu preciso fazer para controlar? O tratamento ele começa com a parte medicamentosa, a partir do momento que se tem o diagnóstico. No diabetes tipo 1 vai começar a administrar a insulina como parte do tratamento. No diabetes tipo 2 vai começar com antidiabético oral. E assim que começa. E o seu objetivo é sempre o mesmo. Eu tenho diabetes? Tenho. Vou conviver com diabetes daqui para frente? Vou. O que você vai fazer então? Um passo de cada vez. Qual que é o objetivo? Não ficar hiperglicêmico. Então, tentar a cada dia ficar com a glicemia menor do que 180 mg por decilitro. Esse é o primeiro passo. Não adianta você ficar, não, porque mesmo tem diabetes, quem tem diabetes tem que ter a glicemia bem parecida com aquelas pessoas que não têm diabetes. Isso é verdade. Mas quem tem diabetes e vai fazer isso? Quem conhece a parte do tratamento e quem já foi evoluindo no processo. É um processo. Você não vai sair de um momento que eu fui diagnosticado agora com 15% de hemoglobina glicada e daqui 2 meses eu vou estar com menos de 7%. Isso não vai acontecer. E se acontecer, a probabilidade de você voltar de novo a ter hemoglobina de 10 e 11 vai crescer. Porque é uma carga muito grande de uma vez só. Então a gente precisa entender. Começar pequenas mudanças e que sejam sustentáveis. Então, primeira coisa que vai acontecer com o tratamento é o tratamento medicamentoso. Ótimo. E você vai receber uma orientação do médico que está prescrevendo o medicamento para você, que está prescrevendo a insulina. Ele já vai falar para você, evita comer alimentos que têm açúcar. Ficar misturando alimentos que têm um monte de carboidrato, arroz com batata, arroz com macarrão e batata, na mesma refeição. Alguma coisa você já vai pegar dali. E aí o que você vai fazer? Você vai primeiro focar no medicamento, no tratamento medicamentoso. Aplica lá a insulina, se for diabetes tipo 1, se for diabetes tipo LADA, usa o antidiabético oral e monitora a sua glicemia, principalmente no pós-prandial. Porque muitas vezes a gente tem diabetes, a gente consegue ter um controle, né? Ter um certo controle que você acorda de manhã, às vezes não muito descompensado. Acorda com 100 e pouquinho, né? 140, 130, alguma coisa, 150. E aí a pessoa pega isso e diz, tá ótimo. Não tá ótimo. Porque se você acordou com 150, na hora que você tomar café da manhã, vai passar de 250 fácil. Então, são situações que a gente precisa, primeiro, de acordo com o medicamento que eu estou tomando, começar a fazer ajustes na alimentação. Isso é uma coisa também que é bastante preocupante, que a pessoa que tem diabetes começa a comer uma coisa, comer outra, aí fala, caramba, mas tudo que eu como aumenta a minha glicemia. Então quem tem diabetes não pode comer nada. Isso aí não é verdade, porque se quem tem diabetes não pode comer nada, quem tem diabetes já está tudo morto, né? Porque não come, não tem de onde vir energia. Então, uma coisa é muito certa pra gente, a gente precisa aprender a escolher alimentos que vão fornecer os nutrientes necessários para manter o nosso corpo saudável e que tenha uma quantidade menor de carboidratos. Porque não adianta você comer o alimento e ficar hiperglicêmico depois. Então o primeiro passo é esse. Começa a observar os alimentos. Hoje está muito fácil para gente. Você não sabe o que você vai comer. O que tem aí para eu comer? Sei lá, tem arroz. Arroz toda hora tem. Aí tem arroz, tá? Aí você vai lá e puxa lá na internet. Coloca lá no Google, lá. Carboidrato no arroz. Vai aparecer lá que tem mais ou menos 28 gramas para cada 100 gramas de arroz, tem 28 de carboidrato. E aí você sabe, isso é uma coisa que você tem que ter com você. Para cada 15 gramas de carboidrato que eu comer, vai tender a aumentar a minha glicemia em torno de 40 a 50 miligramas por decilitro. Isso acontece para todo mundo, quem tem diabetes tipo 1, quem tem tipo 2. E a gente vai controlar isso aí como? Controlando, fazendo um ajuste da nossa glicemia com o que eu vou comer. Então, se eu, na hora da refeição, minha glicemia está 98, ela está dentro do normal. Eu posso, de repente, comer ali 30 gramas, por exemplo, de carboidrato. Que ela vai aumentar mais ou menos 100.
Então tá 98, vai para 198, vai sair um pouquinho. Então aí tem que controlar um pouco mais, comer um pouquinho menos. Minha conta foi meio errada aí. Mas de qualquer maneira, assim, eu quero que você entenda que se você vai comer, tá com 180 de glicemia, cara, você tem que comer pouco carboidrato naquele momento. Mas, não vou comer nada? Não, você pode comer. Por exemplo, existem várias por exemplo, cenoura, ela tem bastante, uma raiz que ela tem pouquinho de carboidrato, não vai ter problema. Se você comer mais salada e menos arroz, menos feijão, comer alguma coisa com proteína, comer ali ovo, comer frango, peixe, comer carne, né? É que a carne vermelha, o problema da carne vermelha é que ela muitas vezes tem bastante gordura saturada. Isso aí pode, se você tem já alguma alteração na parte de risco cardiovascular já aumentado, já está com o perfil lipídico meio bagunçado, o colesterol está meio alto, talvez não seja um tipo de alimento mais adequado para você, nesse momento pelo menos. Mas você tem como substituir por carne branca, por exemplo. Come frango, come peixe, come qualquer outra coisa lá que tenha proteína também, come ovo. Então, são alimentos que a gente pode comer, né? E que você vai dosar para não comer uma grande quantidade de carboidrato naquele momento. Essa é a primeira coisa. Você fazer isso todo dia é uma coisa simples para fazer, não é nada complicado. É você fazer uma relação direta. Mas eu tô com vontade de comer um pudim. Ótimo. Só que sua glicemia está alta. E aí o que você vai fazer? Você pode fazer exercício, que é o que vai ajudar. No tratamento do diabetes não tem nenhum dos pilares no tratamento, a não ser o exercício, que é naturalmente hipoglicemiante. Porque o exercício, quando a gente mexe nossos músculos, ele gasta lá o açúcar, a glicose que tem lá armazenada, sem a ação da insulina, independente se tem insulina, se não tem, não interessa, o músculo vai conseguir tirar o açúcar do sangue, então ele vai tender a baixar o açúcar do sangue, para poder manter o músculo ali trabalhando. Então, o exercício físico é o único pilar no tratamento de diabetes que verdadeiramente é hipoglicemiante. O remédio, a insulina, é para evitar que você fique hiperglicêmico, principalmente no pós-prandial, depois que a gente come. Agora, o exercício, independente, se você tiver com a glicemia alta e for fazer exercício, ela vai baixar. Se você tiver com a glicemia baixa e for fazer exercício, ela vai baixar também do mesmo jeito. Então o exercício, ele faz realmente a nossa glicemia baixar. Então, nossa, estou morrendo de vontade de comer determinado alimento lá. Se a glicemia não está legal, faz exercício. E exercício que eu estou falando, não é ir para academia e ficar lá 3 horas treinando, não é isso. Se você sair para andar uns 20, 30 minutos e andar rapidinho, né, rápido, que eu falo de acordo com o que você consegue andar, tenta andar o mais rápido que você consegue. Você vai perceber que você vai transpirar, você vai sentir que seu coração bateu mais forte, a sua respiração mudou, isso foi o suficiente para gastar rápido aquela glicose que está em excesso, que está, na verdade, não em excesso no músculo, né? Está lá guardada no músculo, mas no sangue está em excesso, ela vai diminuir. Se você tem dúvida do que eu estou falando, mede a glicemia antes e mede depois de você caminhar para você ver o que vai acontecer. Ela naturalmente vai abaixar. Então o exercício, ele sim faz isso com a gente. Então, colocar o exercício como parte do tratamento do diabetes é fundamental. E aí vem aquela situação, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho como fazer, minha vida é muito corrida. Faz o que dá para você fazer. Uma caminhada de 10, 15 minutos por dia dá para você fazer. Você gosta de pular corda? Pula um pouquinho de corda. Eu não tenho tempo para fazer, mas você vai tomar banho uma hora, não vai? A hora que você for tomar banho, antes de tomar banho, vai lá e pula. Pula lá uns 15, 20 minutos de corda. Depois vai tomar banho. Isso é o suficiente. Se você fizer o exercício um pouquinho por dia, e isso é uma coisa também importante. Quando fala de exercício, fala assim, mas para eu ter melhora no meu corpo, eu preciso emagrecer, eu preciso ganhar massa magra. Para esses objetivos específicos, a gente precisa sim fazer o exercício em um volume, em uma intensidade que seja adequado de acordo com o seu objetivo. Só que a maioria das pessoas começam a fazer exercício e param no meio do caminho. E para gente que tem diabetes, isso é proibido. Você precisa fazer o exercício como parte do tratamento. Quem não faz exercício, naturalmente tem um controle metabólico do diabetes muito ruim. E, consequentemente, são as pessoas que mais apresentam complicações crônicas do diabetes, independente do tipo de diabetes que tem. Pode ter diabetes tipo 1, tipo 2, tipo LADA, não importa. Né? Gestacional, então, dá altas complicações,
Muitas vezes tem parto prematuro, morte fetal, tem uma série de coisas aí por conta de não controlar direito a glicemia. Então, a gente sabe que o controle da glicemia ela é necessária, o exercício faz parte, como tratamento medicamentoso e controle alimentar, e mesmo você fazendo exercício, controlando a alimentação, tomando lá um medicamento ou aplicando a insulina de acordo com a orientação que você levou, que você recebeu, vai chegar dias que a glicemia fica bagunçada. E aí você fala, ah, não está funcionando? Existem outras variáveis que a gente não controla, como por exemplo, dormir bem. Às vezes você está preocupado, alguma coisa, não dorme bem. Ou às vezes acontece, que nem no caso eu uso a bomba de infusão contínua, fica pitando a noite inteira lá, falando que está com hipoglicemia, você vai lá e mede, está com 90 e pouco de glicemia, o sensor fica dando loucura. Então isso acontece, faz parte da nossa vida. Então são coisas que a gente não controla, de repente você vai deitar, você vai dormir e não consegue dormir bem. Então certamente no outro dia, seu desafio para conseguir controlar o diabetes certamente vai ser maior, mas não é o fim do mundo. Foi um dia que você não conseguiu controlar direito, mas você tem que continuar tentando controlar. E aí o que vai acontecer? No outro dia você volta de novo para os trilhos e faz o negócio trabalhar direitinho para você. Então é isso que a gente tem que entender. Então não adianta, quando a gente enxerga tudo, ai meu Deus, tem que fazer contagem de carboidrato, nossa, é complicado, toda hora eu vou ficar fazendo conta. No começo é um pouco difícil, mas você pode tentar começar a fazer contagem de carboidrato não em todas as refeições. Comece a fazer contagem de carboidrato naquela refeição que você vê que geralmente impacta mais na sua glicemia e está impactando negativamente. Tá, eu vou fazer contagem de carboidrato. Qual das refeições? Ah, eu percebo que toda vez depois do almoço, nossa, minha glicemia fica super bagunçada. Tá bom, então começa a fazer a contagem de carboidrato no almoço. Faz a contagem de carboidrato, ajusta a dosagem de insulina, ou faz a contagem de carboidrato e de acordo com a sua glicemia, você vai ajustar ali o alimento para você poder evitar ficar hiperglicêmico na parte da tarde. Conseguiu resolver essa situação? Nossa, agora eu estou almoçando, tá super bacana, estou fazendo contagem de carboidrato no almoço e tá ficando legal, ótimo. Aí você vê, aonde está mais descontrolado, de manhã ou à noite? Ah, de manhã tá bagunçado, beleza, então vamos agora arrumar a parte da manhã. Daqui a pouco, na hora que você perceber, você está fazendo contagem de carboidrato. No almoço, no café da manhã, no lanche da manhã, no lanche da tarde, à noite, antes de dormir, vira rotina. Então, isso é importante para todos os pilares no tratamento do diabetes. Com relação ao medicamento, é uma coisa que já vira meio que matemática, já é a primeira coisa que a gente tem que fazer mesmo. Então você já acorda de manhã, vai lá, toma um antidiabético oral, ou então aplica insulina, é rotina. Isso aí a gente é obrigado a fazer. E se não fizer também vai pagar um preço muito alto. Então essa parte é a que geralmente a gente já vai fazer. Só que só o tratamento medicamentoso ele é o suficiente para a gente controlar, para a gente ter um ótimo tratamento de diabetes? Não é, pode ter certeza disso. Talvez em algum momento, se ajustar a insulina, ajustar o antidiabético oral, você vai perceber que, olha, mudou o medicamento, aqui, nossa, minha glicemia melhorou. Mas se você não alimentar, né, essa melhora momentânea que teve por conta do aumento ou do ajuste da troca aí do medicamento, certamente você vai começar de novo a perceber que a glicemia começa a subir, descer de novo, fica bagunçado de novo. Então, são situações que a gente precisa dar continuidade. E uma mudança por vez. Não adianta mudar tudo de uma vez só. Aí eu tive diagnóstico agora, já estou tomando a insulina, já vou fazer contagem de carboidratos, já estou fazendo exercício também, já estou fazendo o controle da minha alimentação, já estou com uma dieta já especial. Não é assim que vai funcionar, porque a cada fase da nossa vida existem diferenças. Por um exemplo, quando a gente é criança, que no meu caso fui diagnosticado com 8 anos de idade, naquela época, mais de 40 anos atrás, a única orientação que a gente recebia era com o médico e não tinha onde consultar, né? Hoje eu percebo, eu fico muito feliz com isso, porque tem muitas pessoas com diabetes que passam informação, tem profissionais da saúde com diabetes, que é o meu caso também, que passam informação. Então, as pessoas de uma maneira geral têm acesso agora à informação. Mas, por outro lado, é uma avalanche de informação. E aí qual é o grande problema? Você não tem nem ideia como é que controla esse negócio e vê uma pessoa falando aqui, vê outra falando ali, vê outra falando ali. Meu, é muita coisa. Você faz o quê? Entra em pânico. Então não faça isso. Olhe para você. Olhe em que momento você está. Eu fui diagnosticado agora. Então começa. Não esqueça de aplicar insulina e de fazer o tratamento medicamentoso. Essa é a primeira parte. Monitore o que você está comendo e como é que está ficando sua glicemia 2 horas depois. Isso é extremamente importante.
Porque você começa já de uma maneira, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum de carboidrato nos alimentos, a gente tem que lembrar também que todo alimento que a gente comer, ele vai aumentar nossa glicemia. Isso vai acontecer. O que aumenta mais? Alimentos que tem carboidrato. Tem carboidrato, que você comer de carboidrato lá vai 100% chegar no sangue. Ah, eu comi proteína, então eu não estou comendo quase nada de carboidrato, comendo mais proteína. Só que da proteína que a gente come, também aí de 30% até 60% também é convertido em glicose. Então vai aumentar a sua glicemia. Vai aumentar menos do que vai aumentar o carboidrato? Sem dúvida alguma. Vai demorar mais para aumentar? Sem dúvida alguma vai. Porque a proteína ela demora mais tempo para ser digerida e absorvida no nosso sistema. Então, se você comeu mais proteína, não adianta medir a glicemia depois de 2 horas. Que a proteína está chegando. Tem que ser depois de 3 horas, 3, 4 horas. A gordura que a gente come, os alimentos com gordura, ele vai aumentar, em torno de 10% do que você comeu, vai também aumentar a glicemia. Então, isso é importante, a gente entender. Nesse prato que eu estou comendo agora, o que tem mais aqui? Nossa, tem um pouquinho só de carboidrato. Então, você não tem que se preocupar daqui 2 horas como vai estar a sua glicemia. Ah, mas tem bastante proteína. Então, você vai monitorar quando? Daqui 3, 4 horas, que é o tempo que está chegando essa proteína no seu sistema. Aí você vai dar uma olhada, vai fazer a glicemia capilar lá e ver como é que está. Então, isso é importante. Mas, talvez você me ouvindo agora, e talvez você não faça contagem de carboidrato, e fala, nossa, cara, que complicação, velho. Aí eu vou ter que ver o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura. No começo é. Você sabe que, de primeiro momento, como é que a gente faz? Para você começar a fazer a contagem de carboidrato, por exemplo. Começa de olho no alimento que tem carboidrato e está no seu prato. Pô, o que eu pus aqui no meu prato? Eu pus uma salada, que sei lá, tem milho, tem alface, tem tomate, tem isso, tem aquilo. Puxa o carboidrato de tudo isso aí. Que são alimentos que geralmente o milho é o que vai ter um pouquinho mais de carboidrato, os outros quase não vai ter. Mas isso é importante. Controla primeiro o carboidrato da alimentação. Esquece o resto agora. Conseguiu controlar? Não está ficando hiperglicêmico depois de 2 horas? Não, já consegui. Poxa, que legal. Agora começa a controlar a proteína, a gordura e assim por diante. Depois, conseguiu no almoço, que era onde estava impactando mais a glicemia, vamos tentar lá no café da manhã. Vamos tentar à noite. Daqui a pouco você está fazendo em todas as refeições sem perceber. Entendeu? É 1 degrau por dia. Você não tem que estar no pé da escada e olhar lá para cima e falar, nossa, eu tenho que subir, sei lá, 50 degraus. Isso vai fazer qualquer um desistir. Pensa aonde você está e aonde você quer chegar. Para você chegar, é um passo de cada vez. A mesma situação relacionada ao exercício. Ah, eu não faço exercício, eu não gosto. Lembra que um dia você já foi criança. Isso aí eu estou falando para quem tem diabetes tipo 2, é um pouco mais velho, a gente geralmente ouve isso. Né? Ah, eu não gosto de fazer exercício. Não. Você já foi criança um dia. Alguma brincadeira, quando criança você gostava. Tenta resgatar isso. Faz algo que você goste. Ah, mas eu não consigo, sabe, correr. Eu gostava de correr, eu não consigo correr. Tudo bem, vai andar. Anda 5, 10 minutos, 15 minutos, não importa. Anda. Começa a fazer. Faz um pouquinho por dia. Faz todo dia. A hora que você criar o hábito, você vai perceber que você começa a conseguir aumentar o tempo. É natural isso acontecer. Porque coisas que a gente gosta de fazer, a gente arruma tempo para fazer. Né? A gente sempre ouve isso. Você conversa com as pessoas, fala, eu não tenho tempo. Mas de repente, para fazer uma coisa que ele gosta, ele dá um jeito de arrumar tempo. Nossa, eu estou sem dinheiro, estou ferrado. É verdade. Mas se vai ter um show bacana que a pessoa gosta, ou vai ter um feriado, ele tem uma viagem legal que ele quer fazer, você vai ver que ele está lá na viagem, ele está lá no show. Então a nossa vida é assim, tudo que a gente gosta, a gente dá um jeito de fazer. Isso acontece. Então, vamos tentar, né, com relação ao diabetes, não ficar pensando e falando, nossa, tem que controlar tanta coisa, é remédio, é comida, é ficar medindo a glicemia toda hora, é ficar fazendo exercício. Começa um pouquinho por vez. Primeiro o medicamento, depois essa relação com a comida e começa a incluir o exercício. O exercício você vai perceber que é o que vai te ajudar mais, porque ele é hipoglicemiante. E uma coisa importante, lembrar que no momento que eu não estou fazendo nada, fui diagnosticado agora, estou tomando antidiabético oral, se tem tipo 2, ou tipo 1 está lá tomando insulina, geralmente NPH, né, começa com uma insulina intermediária, senão já está usando a basal com as insulinas rápidas, isso aí não é importante agora. O importante é conseguir não ficar hiperglicêmico depois da refeição. Conseguiu? Consegui, legal. Agora estou começando a colocar o exercício. Estou fazendo 10 minutos, estou fazendo 15, estou fazendo 20, vai monitorando a glicemia, porque o natural é começar a fazer episódios de hipoglicemia.
Isso é ruim? Não, isso é ótimo, porque vai mostrar que precisa fazer um ajuste no seu tratamento medicamentoso. Vai ter que reajustar o antidiabético oral, a quantidade do antidiabético oral, ou mesmo a quantidade das insulinas. Isso é muito bom, porque quanto mais exercício você fizer, menos insulina você vai precisar. Isso é fato. A mesma situação na comida. Se você continuar sempre consumindo uma quantidade adequada de comida, que você se mantenha saudável, que você consiga ter uma glicemia controlada, tá ótimo. Se ficar atacando a comida, não tem jeito. Vai ficar hiperglicêmico. Então, isso são situações que a gente precisa. Isso faz parte do dinamismo no tratamento do diabetes. A gente tem que entender isso como pessoa que convive com diabetes. Nós não somos uma situação, o tratamento, né? Agora você vai tomar, sei lá, 30 unidades lá de insulina basal. E para cada refeição você vai tomar uma quantidade aí de insulina. Isso é agora. Daqui 1, 2 semanas pode ser que mude. Isso é dinâmico. E por que é dinâmico? E precisa ser dinâmico. Porque quem não tem diabetes, o organismo ele não tem um padrão na produção de insulina. Ele vai produzir de acordo com o momento que a pessoa está. A pessoa está nervosa, vai produzir mais insulina. A pessoa está preocupada, vai produzir mais insulina. Ele comeu bastante, vai produzir mais insulina. Só que ele ficou um tempo sem comer, resolveu fazer um jejum intermitente, vai diminuir a insulina. E isso acontece com a gente que convive com diabetes diariamente. A nossa vida acontece. Um dia está tudo bem, está tranquilo, no outro está um corre-corre infernal, e assim que a vida vai. É um dia de cada vez. E para cada dia a gente precisa se adaptar. E no tratamento também é assim. Porque um pilar no tratamento de diabetes, ele vai impactar no outro. Por exemplo, você pode estar usando uma quantidade de insulina, comendo ali, porque isso aí está sendo feito para você sem fazer o exercício. Aí você começa a fazer exercício. E começa a acontecer o quê? Hipoglicemia. E aí que você fala, não, em vez de ficar mexendo no medicamento, para eu ficar comendo a quantidade que eu estou comendo, eu vou comer um pouco mais. Tudo bem, é uma escolha sua. Só que entenda que se você come mais calorias e está tendo insulina suficiente para isso, sem dúvida alguma você vai ganhar peso. Aí é uma outra coisa que você tem que perguntar. Eu ganhar um pouquinho de peso agora vai ser interessante ou não? Porque o exercício faz você ganhar peso. Não pela gordura que fica armazenada no seu corpo, mas por aumentar o volume do seu músculo. O músculo está lá fininho porque não faz exercício, começa a fazer exercício, ele vai ficando grossinho, vai ficando mais forte. E isso faz aumentar o nosso peso corporal. Muda a composição corporal. O pessoal vai ver que de repente uma roupa que ele não usava, ele começa a usar. A barriga que estava super grandona ficou menor. Mas o peso fica parecido. Eles falam, caramba, a barriga diminuiu, eu estou usando roupa que eu não usava antes, mas o meu peso está igual? Tá, porque o músculo aumentou. O músculo está com mais gordura dentro dele. Está com mais água dentro dele. Está com mais proteína dentro dele. Ele está maior. E aquela gordura que estava tudo na sua barriga, em outros lugares do corpo, estão no músculo agora para servir como fonte de energia quando você vai fazer exercício. Então, é isso que você precisa ter para você. Tá bom? Não fique preocupado com esse negócio da balança, que eu acho que é uma coisa... A gente tem que entender que a balança ela é uma referência no nosso controle do peso, mas o que funciona mesmo para a gente saber se o nosso corpo está mais saudável ou não é fazer o cálculo do nosso peso corporal total, quanto daquele peso lá está relacionado à gordura que a gente tem no nosso corpo e quanto daquele peso está relacionado à nossa massa magra, por exemplo, aos nossos músculos, ao peso dos nossos órgãos, ao peso dos nossos ossos, né? Tudo isso tem que ser monitorado. Aí sim, porque a balança, qual é o grande problema que a gente tem? Se você acordar de manhã e não ir no banheiro fazer xixi e já pesar, você vai ter um peso. Se você fizer xixi e voltar e pesar, você vai ter outro peso. Se você for no banheiro, fazer o número 2, depois voltar a pesar, vai ter outro peso. Então essa balança ela é muito volátil, ela varia demais. Então é uma das referências? Uma das referências é a balança. Mas a gente tem como controlar outras variáveis que você pode de repente manter o mesmo peso, mas, como eu falei, usar roupas que você não usava antes. Falou, tô pesando os mesmos, 90 quilos que eu estava pesando antes. Mas estou usando roupa que eu não usava antes. Por conta disso. Você vai treinando, o seu corpo ele vai modificando, vai ganhando peso por causa do músculo e vai perdendo gordura. Então um compensa e o outro peso fica igual, mas a composição do seu corpo ela muda bastante. A gente sabe que para quem tem diabetes, independente do tipo de diabetes que você tem,
Porque hoje, com os análogos de insulina humana, os sensores, glicosímetro, a gente tem muito recurso para monitorar. Então é bem mais fácil de manter a glicemia dentro do alvo por mais tempo. Com isso, a gente com diabetes tipo 1 fica muito exposto a ganhar peso. E eu conheço vários diabetes tipo 1 que estão acima do peso. E a gente ficando acima do peso, a gente sabe que aumenta a resistência à ação da insulina. Então, quer dizer, que aumentar lá a dosagem da insulina. Isso não é bom para a gente a médio e longo prazo. A mesma situação para quem tem diabetes mellitus tipo 2. Já tem naturalmente a resistência à ação da insulina como base da alteração metabólica. Então, é necessário diminuir a resistência. Vai diminuir como? Fazendo exercício é a melhor maneira possível. Diminuir fatores inflamatórios que dificultam ali a utilização da glicose pela a sinalização da insulina no músculo para captar a glicose do sangue. Então, quer dizer, a gente tem aí uma série de benefícios. Mas entenda que se você se mexer, já vai ser o suficiente para fazer os músculos tirarem glicose do sangue. Então, para começar a fazer exercício, não precisa, eu tenho que fazer 1 hora por dia, 1h30. Não, faz o tempo que dá. O importante é todo dia fazer. Cria o hábito de fazer. E a partir do momento que você consegue fazer todo dia, aí sim você começa a prestar atenção e tentar aumentar um pouquinho. Porque pela Organização Mundial da Saúde, a recomendação é que você faça pelo menos 30 minutos de exercício por dia. Para somar em 5 dias da semana, fazendo exercício e 2 descansando, 150 minutos. Então, no mínimo isso você tem que fazer. Mas, 150 minutos na rotina que eu tenho agora não dá para fazer? Não dá, tudo bem. Mas dá para você começar fazendo 10 minutos. Começa com 10 minutos hoje, 10 amanhã, 10 depois. Vai conseguir? Pô, consegui, 3 semanas já que eu tô fazendo isso. Legal, tenta fazer 15, 20 minutos. Daqui a pouco você vai perceber que você consegue fazer os 30 minutos facilmente. Vai fazer parte da sua rotina e não só com o exercício, mas também com o controle alimentar, com o medicamento. E sempre tendo em mente que a variabilidade no tratamento, 1 hora fazer mais exercício, 1 hora menos exercício é comum, 1 hora comer mais, 1 hora comer menos é comum, medicamento, aumentar o medicamento, diminuir o medicamento é comum. E a gente precisa entender essa relação que existe com os pilares no tratamento. E sempre, qualquer alteração que você fizer em um deles, vai impactar nos outros. Às vezes beneficamente, às vezes maleficamente, mas precisa resolver a situação, tá bom? E a gente tem como monitorar, principalmente através dos glicosímetros, né? Isso é uma coisa que, eu não tenho dinheiro para ficar comprando muita tira, tal, tudo bem, sabe? Usa, pelo menos, mede lá umas 2 vezes por dia, que eu acho que já ajuda se você tem diabetes tipo 2. Pelo menos pela manhã e 2 horas depois daquela refeição que você está começando agora a tentar controlar a glicemia para não ficar hiperglicêmico depois dessa refeição. A partir do momento que conseguiu nessa, vai para outra. Só que aí você para de medir nessa daí e começa a medir na outra. A gente tem que ajustar. Faz parte da nossa realidade. É a parte financeira determinando aí as nossas atitudes. Só que eu sou de uma época que a gente não tinha recursos. Você podia ter dinheiro, mas não tinha o que comprar para fazer o controle. Hoje a gente tem. Tenho que comprar, mas eu não tenho dinheiro. Acontece. Mas o que é importante você fazer? Com o que você tem, conseguir o melhor resultado possível. Então assim, com o que a gente tem em mãos, vamos tentar explorar ao máximo que a gente conseguir o melhor tratamento possível, tá bom? Então, espero que eu tenha te ajudado com essas informações. Se você gostou, marca aí no arroba, né, o pessoal que você conhece. Se você estiver vendo depois a gravação aí pelo YouTube, compartilha, né, que isso é importante. A ideia da gente produzir informação, né, deixar gravado aqui as lives e deixar a informação disponível é ajudar as pessoas. Porque eu acredito que o conhecimento salva. Só que o conhecimento vai salvar a gente sem dúvida alguma, desde que a gente o coloque em prática. Não adianta nada a gente tomar conhecimento de alguma coisa, alguém fala para você, não, se você tratar o diabetes, você tem que tomar um medicamento, tem que fazer exercício, controlar a alimentação. Eu sei. Você está fazendo? Não, eu não estou. Então, quer dizer, você tem o conhecimento e não está pondo em prática. E isso a médio e longo prazo vai ter um preço a pagar. E aí já passou o tempo de prevenir. Aí vai ter que só tratar. Então, espero conseguir ter te ajudado. Eu acredito nisso, que o conhecimento ele salva, principalmente quando a gente pega esse conhecimento e coloca ele no nosso dia a dia, aplica ele ao nosso dia a dia, experimenta fazer essas dicas, né, que eu te dei. Depois você comenta aí no vídeo, né, nos comentários do vídeo, coloca aí se você conseguiu fazer, se deu certo, se não deu. E lembrem-se que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!